Agora a gente vai iniciar o capítulo 5 sobre Measure, sobre as medições. Então, aqui no capítulo 5, após definir qual é o problema que a organização está enfrentando e possuir o correto entendimento do processo, é necessário realizar as medições necessárias para identificar milimetricamente os pontos a serem melhorados. Ou seja, a gente passou em todos os capítulos anteriores, certo? Então a gente identificou qual o problema que a organização está passando e a gente já tem o entendimento do processo. A gente sabe de ponta a ponta tudo o que está acontecendo. A gente aplicou, por exemplo, CIPOC, aplicou um fluxograma. Entretanto, agora a gente precisa saber de uma forma extremamente correta as medições. Então a gente vai, por exemplo, coletar uma amostra, fazer alguns cálculos estatísticos e verificar de onde está surgindo esse problema e quais são os números que apontam isso. Agora falando um pouquinho do sistema de medição. Haverá necessidade do Green Belt ou do Black Belt analisar o sistema de medição. No primeiro ciclo, no Define, definimos quais seriam as métricas para identificar este projeto como uma melhoria no processo. Agora, analisaremos as medições. Porém, é importante você saber os dois tipos de variáveis, independente se você é Green Belt, Black Belt, Yellow Belt ou White Belt. É importante você ter esse conhecimento. Existem duas, as variáveis numéricas e as variáveis categóricas. Quando você for fazer alguns cálculos estatísticos, principalmente se você estiver utilizando o software Minitab, ele sempre pergunta, quando você vai preencher os dados, qual tipo de variáveis está se tratando, se é variável numérica ou categórica. Só que é bem simples, tá? A variável numérica também é conhecida como quantitativa, tá? Havendo de contagem e de contínuo. É bem simples. Tudo que for número, por exemplo, o peso de uma pessoa. A pessoa pesa 72,5 quilos. É um número quebrado. Isso é contínuo. Entretanto, a gente pode também dizer que a variável numérica é de contagem também. Então, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, todos os números possíveis serem contados e que sejam inteiros. Já o contínuo é o inverso. O contínuo são os números quebrados. Então a gente pode falar peso de uma pessoa, altura, por exemplo. Categórica, também conhecido como qualitativas. Tá? Existe a nominal e a ordinal. O que seria essa variável categórica? É bem simples, tá? A variável categórica seria basicamente uma variável de classificação, tá? Então, como você classifica determinado item? Isso seria uma variável categórica. Ela não é relacionada com números, não é uma variável numérica. No próximo slide a gente vai fazer um exercício sobre isso e vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas variáveis, são 4 tipos. Vamos começar pela primeira. Um hotel 3 estrelas. Pausa o vídeo e responda. Qual tipo de variável que é? A resposta do hotel 3 estrelas, apesar de ser um número, né, a gente fala, poxa, 3, 4, 5 estrelas. Ele não é uma variável numérica. É uma variável categórica, porque a gente está classificando esse hotel. A gente classifica o hotel em 3 estrelas, um hotel chique de 5 estrelas, um hotel mais simples de 2 estrelas. Então não é uma contagem e também não é contínuo. Ele é categórico. Agora o segundo, calorias de um produto. Pausa o vídeo e responda. A resposta relacionada a calorias de um produto, aí sim é uma variável numérica, porque você consegue numerar isso, quantas calorias tem esse tipo de produto. O terceiro, tempo médio de atendimento. Isso aqui é bem importante, né? Tempo médio de atendimento. E talvez se você for seguir a área de consultoria e melhorias de processo, você provavelmente ainda vai pegar um projeto desse de fazer melhoria de atendimento, porque isso é muito comum, tá? Então, pausa o vídeo e responda. Tempo médio de atendimento, qual classificação é? É categórica ou numérica? Então, sobre tempo médio de atendimento, ela é numérica, tá? Numérica. E aí pode ser de contagem, pode ser contínua, e vai depender do número que a gente está se referenciando. O último, número de ligações perdidas. Pausa o vídeo e responda. Número de ligações perdidas é até que fácil, né? Você perde 5 ligações, 6 ligações, 10 ligações. Então é numérica e de contagem. Vamos falar agora sobre capabilidade. O que é capabilidade? É a ação de medir a capacidade do processo, ou seja, o nosso processo é capaz de atender os pré-requisitos.
Isso é muito importante, gente, porque, por exemplo, às vezes a gente vai aplicar um processo de melhoria, porém o seu próprio processo não é capaz de atender aquilo. Então eu vou dar um exemplo clássico. A gente tem 5 atendentes, cada atendente demora X tempo para fazer um atendimento. E a gente tem uma fila de 150 pessoas diariamente. Você vai ter que fazer uma conta simples, regra de 3. A gente tem capacidade de atender as 150 pessoas com 5 recursos? Às vezes a resposta é não. Se a resposta for não, não adianta você, como um Yellow Belt, um Green Belt ou um Black Belt, aplicar um processo de melhoria, fazer um projeto de melhoria. Não vai surgir efeito nenhum, porque a nossa empresa não tem capacidade suficiente para isso. Então foi justamente o que eu falei aqui. Em muitos casos reais, as pessoas procuram por melhorias, porém o próprio processo da empresa não é capaz de atender a demanda, por falta de recursos, pessoas, máquinas, investimento, capital, enfim. Tem uma série de fatores que influenciam nisso. E agora a gente vai começar a fazer alguns cálculos. Vocês se lembram lá no comecinho do curso, quando eu falei sobre Six Sigma, o que é? São 6 sigmas, algumas empresas que perdem tantas unidades por milhão? Isso vai começar a refletir na capabilidade da empresa, ou seja, o quanto a empresa é capaz. A gente vai analisar, por exemplo, agora aqui, perdas por milhão. Então, sempre quando você for se referenciar um número, você tem que sempre pensar em 1 milhão de atendimentos, em 1 milhão de unidades, tá? Então aqui, perdas por milhão. Qual que é a fórmula? É o número de defeitos dividido pelo número de unidades avaliadas vezes 100. Isso vai dar um resultado. Esse resultado você vai multiplicar por 10 mil. Aí sim você tem a resposta, que é perdas por milhão. No próximo slide a gente vai fazer um exercício e vai ficar mais claro para vocês. Então aqui o exercício de PPM, né? Perdas por milhão. A pergunta é: determinada organização produz cadernos. Sua produção total é de 1.500 cadernos, sendo que 212 em média apresentam defeito. Você diria que essa empresa possui muito desperdício? Realize os cálculos de PPM e veja quantas unidades serão perdidas e quanto capital será gasto após a produção de 1 milhão de cadernos. Custo por caderno é de R$ 11,45. Então não olha a resposta ainda, tá? Pensa dessa forma. A nossa empresa produz 1.500 cadernos por dia, por semana, enfim. E a cada 1.500, 212 a gente perde. E cada caderno tem um custo de 11,45. Somente lembrando, o custo não é o preço, tá? O custo é o quanto a gente gasta para produzir. Em cima disso a gente vai ter que colocar, por exemplo, nossa margem de lucro, impostos, tá ok? Então, em 1 milhão de cadernos, o quanto a gente perdeu? A conta é simples. A gente vai pegar 212, que é a média que a gente perde, né? A média que apresenta defeito, dividir por 1.500 e multiplicar por 100. A gente encontra 14,133, aí é uma dízima periódica. Esse resultado a gente vai multiplicar por 10 mil, ou seja, 141.333 unidades perdidas. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 milhão de unidades produzidas, a gente perde 141 mil. 334 para arredondar, né? Porque não tem como você perder meio caderno. Aí, fazendo o cálculo do capital perdido, a gente pega esses 141.333 e multiplica por R$ 11,45. E a gente obtém, olha o prejuízo, R$ 1.618.266,67. Ou seja, é uma perda muito grande, muito significativa, mais de R$ 1,5 milhão de reais. Agora eu quero que você responda. Essa empresa tem um bom nível de Sigma? O que você acha? É possível você aplicar algum projeto de melhoria aqui? Você acha que é cabível? Agora você vai ter que ter essa visão. Há um PPM aqui, vamos fazer um desafio. Com base em todo o conhecimento adquirido, podemos afirmar que essa empresa se classifica em que nível de Sigma? Então foi exatamente o que eu falei agora para vocês. O exercício anterior que a gente fez, em que nível de Sigma aquela empresa está? Perdendo mais de 1,5 milhão, mais de 100 mil cadernos. Em que nível de Sigma ela está? Além de analisar os defeitos por milhão, né, o PPM, as perdas por milhão, a gente analisa também defeitos por unidades. Também é muito importante que você tenha essa visão. Em alguns casos, há necessidade de identificar quantas peças defeituosas a empresa produz dentro de determinada quantidade avaliada. Então a conta também é simples. A gente vai pegar o DPU, ou defeitos por unidades,
e fazer o cálculo. Número de defeitos dividido por número de unidades avaliadas. Então, por exemplo, você pode ter uma única unidade com 5 defeitos, por exemplo. Uma única unidade com 1 defeito. E aí você vai fazer esse cálculo. Você vai entender no próximo slide. Então, aqui um exercício de DPU, defeitos por unidade. A pergunta é, uma empresa que produz blocos de metal. Então, a gente coletou uma amostra. Então, foi coletada uma amostra de 410 blocos, sendo 170 apresentados problemas. Então, desses 410, 170 tinham riscos. Aí, consequentemente, a gente perde 170 blocos. Qual o DPU, defeitos por unidade? Ele é considerado alto? O que eu quero saber é o defeito em uma unidade, quantos defeitos apresentavam? A conta é bem simples. A gente pega 170, que eram as unidades que tinham riscos, divide por 410. Encontra aí 0,4146. Multiplicando isso por 100, porque a gente quer obter esse número em 100%, a gente vai identificar que 40% apresentou defeito. Ou seja, de 410 blocos, dessa amostra que a gente coletou, 40% dela apresentou defeito. Tá? Isso é péssimo, isso é horrível. 40% você apresentando defeito significa uma perda muito grande. Se a gente fizer o mesmo cálculo que a gente fez no PPM e colocar o custo por unidade, essa empresa também vai estar perdendo muito dinheiro. Então, assim, agora a gente tem até um gráfico aqui, só uma informação. Para produzir o gráfico ao lado, é necessário ter os valores da amostra. Então, esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas não é possível você fazer esse tipo de gráfico somente com essas informações do enunciado. Porque aí você vai ter que ter a amostra dos 410 blocos, dos 170 que tiveram defeitos. Isso daqui foi um projeto que eu fiz. Mas aqui a gente consegue verificar. Por exemplo, a gente teve uma amostra aí do 1 ao 16, tá ok? Essa amostra, ele tinha um limite que não era aceitável, ou seja, se um bloco apresentasse um risco acima de 0,76, ou seja, cada risco tem uma, vamos dizer assim, uma densidade. Se fosse muito fundo esse risco, o material era perdido, tá ok? Se fosse 0, até 0,41, que é a média aqui, ó, é aceitável. A gente consegue observar que, apesar desse gráfico estar variando bastante, ele não atinge o limite superior, o LSC. Ou seja, os riscos não são tão fundos, são riscos superficiais. Isso quer dizer alguma coisa? Na realidade, nesse projeto que eu fiz, quis dizer sim. O que a gente conseguiu observar foi que a manutenção das máquinas não estavam sendo feitas corretamente, tá? Só que ela era feita de forma tardia. E aí acabava arriscando os materiais por conta, por exemplo, de falta de óleo, enfim. Tem aí diversos tipos de razões. Mas, por exemplo, aqui, os blocos não são perdidos, tá? Porém, eles são teoricamente danificados. Isso representa uma perda para a empresa, mas não uma perda tão grande. Mas claro, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá bom, pessoal? Esse gráfico não é possível ser feito somente com as informações que eu passei no enunciado. E novamente, esse gráfico foi feito através do Minitab, que foi o software justamente que eu aconselhei vocês a fazer o download. Então vamos aqui a um ponto de reflexão. Eu sugiro que você pause o vídeo, releia a apostila, reveja os vídeos se necessário e qualquer dúvida entre em contato com a gente.